A forma como você enxerga a si mesmo e aquilo que você acredita ser parte da sua identidade irá definir como você interage com o resto do mundo. Isso é algo que, infelizmente, passa despercebido pela maioria das pessoas, mas que é crucial para todos aqueles que buscam se desenvolver em qualquer aspecto de suas vidas, seja pessoal ou profissional. Então, eu gostaria que você, nesse momento, parasse e refletisse um pouco sobre o que é parte dessa identidade, o que você considera ser parte dessa identidade. Você é uma pessoa forte, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa saudável, você é uma pessoa atraente, ou até mesmo o contrário. Você é uma pessoa fraca, você é uma pessoa burra, você é uma pessoa que não é saudável, você é uma pessoa que se considera feia. E então eu gostaria que você respondesse outra pergunta. Está satisfeito? Há algo que possa ser melhorado? Caso sua resposta seja não, eu diria que você está errado, porque eu acredito que sempre há algo a ser melhorado em nós mesmos. E caso sua resposta seja sim, que de fato há algo que você possa melhorar, eu acredito que você está no lugar certo. Pois hoje eu vou estar compartilhando com vocês o conceito do mindset de crescimento, que é uma psicologia que basicamente todas as pessoas que você encontra de sucesso usam para conseguir seus resultados, seja isso de forma consciente ou inconsciente. A ideia básica do mindset de crescimento é que você acredite no seu potencial de conseguir as coisas, de conseguir realizar as coisas. Ou seja, você que se considera uma pessoa burra deve acreditar que é possível se tornar inteligente. Em teoria é algo muito simples, mas que infelizmente não é tão fácil assim de ser realizado pelas pessoas, porque quando você atrela um atributo como eu não sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa burra, a sua identidade, aquilo cresce com você. E é pior ainda quando outros, como seus parentes, seus amigos, reforçam aquilo. Então você cresce com esse sentimento, com isso atrás da sua identidade, e isso te impede que você tente de fazer coisas que iriam melhorar aquele atributo em que você acredita não ser bom. Por exemplo, teve um teste, um experimento científico que fizeram com crianças, onde para algumas crianças, basicamente deram a mesma tarefa para um grupo de crianças, para dois grupos de crianças. Após essas crianças realizarem suas tarefas, para um dos grupos, os cientistas fazendo o experimento disseram: parabéns, você deve ser muito inteligente. Para o outro grupo de crianças, eles disseram: parabéns, o seu esforço é algo a ser admirado. E então eles continuaram fazendo esses experimentos com o mesmo grupo de crianças, e cada vez mais eles iriam dando tarefas mais e mais difíceis àquelas crianças. E surpreendentemente, o resultado é que aquelas crianças que foram elogiadas por serem inteligentes começaram a decair ao invés de melhorar a cada grupo de experimentos. Por quê? Porque elas atrelaram a ideia de serem inteligentes à sua identidade. E quando elas são apresentadas com uma tarefa que é mais difícil, elas temem aquela tarefa, porque se elas falharem, a ideia agora é que elas não são mais inteligentes, ou seja, elas têm medo de falhar. Já o grupo de crianças que foram elogiadas pelos seus esforços continuaram a melhorar, mesmo que eles chegassem a falhar em alguns aspectos algumas vezes. Porque a eles foi atrelada a ideia do esforço. Ou seja, eu sou uma pessoa que se esforça para resolver as coisas. Eu não sou uma pessoa que depende puramente de inteligência. Esse é um experimento que revela basicamente a nossa natureza. Então pense para você mesmo, você aí que se considera burro. Quantas vezes você deixou de fazer algo que seria benéfico para você, que você tinha o interesse de fazer, mas você não fez porque você acreditou que passaria vergonha se você fosse lá em frente de pessoas e fizesse aquilo, porque, afinal de contas, você é burro, você claramente não vai conseguir fazer aquilo. O mesmo vale para inteligente, como já denotado com o exemplo que eu falei das crianças. Quando você acredita ser inteligente demais, você acaba se afastando de tarefas que você mesmo considera difícil, pois existe a chance de que você falhe. E no caso dessa chance vista na realidade, a sua identidade vai sofrer ali um ataque e você vai acabar entrando em um tipo de crise. Então, é sempre bom você pensar em si mesmo como alguém que não é definido pelo atributo que você tem atualmente, mas sim pelo que você pode alcançar. Ou seja, uma pessoa que, ali, que é fraca fisicamente pode treinar seu corpo para obter resultados melhores, e uma pessoa que não é tão inteligente assim pode
ler livros, pode estudar com professores, pode obter desafios e tarefas que vão trabalhar essa parte da inteligência. Porque ultimamente, se você for analisar pessoas, CEOs, líderes, esse tipo de pessoas que estão ali, diria, no topo da hierarquia da gente, vocês vão ver que, na maioria dos casos, eles têm mais falhas do que sucessos, mas por conta de um dos seus sucessos ser tão grande, eles acabam escondendo o resto. Aí as pessoas acabam nessa ilusão, né, que algumas pessoas são de fato especiais e que elas não têm as mesmas capacidades que você. Ou seja, que elas nasceram com um dom que é único. Por exemplo, o Michael Jordan do basquetebol. Se você for olhar, o cara era obcecado simplesmente pelo esporte. Ele treinava mais que todo mundo. Ele se dedicava mais que todo mundo. Mas para os espectadores, ele não falava isso, ele não demonstrava isso. Aqueles que estavam consumindo, aqueles que estavam vendo apenas o resultado, viam aquilo como apenas um dom natural. E de fato, algumas pessoas possuem um dom natural, mas entre uma pessoa que tem um dom natural e não busca os desafios, porque ela atrelou aquilo à sua identidade e tem medo de buscar algo que possivelmente poderia desafiar essa identidade, e a pessoa que não tem o dom, mas que considera a si mesmo como alguém que pode evoluir, a pessoa que considera a si mesmo como alguém que pode evoluir sempre, ou pelo menos na maioria dos casos, irá vencer aquela pessoa que apenas tem o dom ou tal do talento. Então eu acho importante que vocês se desprendam um pouco dessa ideia de associar atributos fixos à sua identidade, de acreditar que o que você é agora reflete o que você vai ser no futuro. Porque se você perguntar a si mesmo, hoje em dia eu sou mais inteligente que aquela versão de mim que era criança, as pessoas vão dizer que sim. Pelo menos eu espero que a maioria das pessoas digam que sim. É, e mas por alguma razão, vocês quando se referem, quando já adultos, acabam perdendo essa ideia. Vocês pensam que vocês não podem se tornar mais inteligentes, vocês pensam que vocês não podem se tornar mais fortes, que não podem aprender coisas novas. Então isso acaba sendo algo que limita muitas pessoas, que na maioria dos casos o que limita as pessoas de fato é a mentalidade e não capacidades físicas ou capacidades mentais. Então, basicamente era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Eu espero que essa ideia do mindset de crescimento possa ajudar vocês de alguma forma. Tem um livro muito bom de uma psicologista americana chamada Carol Dweck, basicamente chamado Mindset mesmo, que vocês podem procurar aí, que vai mais a fundo nisso, vocês também podem procurar na internet. Mas basicamente o conceito é que sempre busquem desafiar-se vocês mesmos, ao invés de se prenderem a uma ideia do que vocês são atualmente.